Fio de malha premium da Polvo Atelier. Será que vale a pena? Bora desenrolar? Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Ju aqui da Ju Quem Fez e esse aqui é o nosso quadro Desenrolando, em que eu avalio com vocês vários fios, principalmente fio de malha, pra gente entender o real custo-benefício deles. Além disso, eu também vou compartilhar com vocês a minha experiência, mostrar peças que eu fiz, falar do rendimento, do valor. A gente avalia tudinho aqui, então bora lá. O nosso fio da vez é o Polvo Atelier. Ele é um fio de malha premium, como eu já falei com vocês aqui, a gente só consegue avaliar fio de malha premium porque eles têm padronização. Se você tem dúvida sobre fio de malha, quer saber um pouco mais, vou deixar um videozinho linkado aqui nos cards para você aprender um pouco mais sobre fio de malha, tanto residual quanto premium, e entender melhor essas diferenças, tá bom? Esse fio, então, ele é dessa marca aqui, Polvo Atelier. Ele é de uma empreendedora, a Bruna, e ela tem duas opções de fio de malha pra gente premium da marca dela. Esse daqui de 33mm e o de 23mm. Vou compartilhar com vocês um pouquinho das características desse fio pra gente entender melhor e depois a gente vai entrar nos 5 critérios de avaliação para conseguir ter uma avaliação mais justa desse material. Então vamos lá. Esse daqui primeiro que eu tô mostrando pra vocês, a cor dele é a Veronese. Já fica aí uma observação, as cores que tem no site da Polvo são muito bonitas. E pode deixar aqui o link do site da Polvo, eu vou deixar aqui na descrição para facilitar você. Aqui na embalagem ele informa pra gente que tem 500 gramas de fio, esse é o de 33mm, e diz que a composição do tecido desse fio é 65% poliéster e 35% viscose. Então, deixa eu puxar aqui, abrir pra gente ver. Vou pegar o de fora, na verdade, porque o de dentro sempre vem amassadinho, né? Vamos ser justos com o fio. Ó, ele vem assim, o lacrezinho. Gente, o rolo, ele é bem compacto, sabe? A primeira impressão é que vem muito fio aqui dentro e logo, logo vocês vão entender se é isso mesmo. Ó, dando aquele close aqui de blogueira pra vocês, a gente consegue ver que o tecido dele não é daqueles super transparentes, ó, tá vendo? Eu tô passando aqui o meu dedo, a gente não consegue ver atrás, ou seja, ele não é aquele tecido super fininho, mole demais. Ele é um fio, gente, que, ó, não tem uma baita elasticidade, tá? Ele é um fio um pouquinhozinho de nada mais seco, mas isso não quer dizer que ele não é macio. Ele é macio sim ao toque, ele não é áspero, mas ele tem um pouquinho menos de elasticidade, tá? O que não necessariamente é ruim, já vou explicar pra vocês por quê. Aqui eu gosto de falar muito das características, o máximo que eu conseguir, por uma regrinha que eu sempre uso pra fazer as minhas peças. Então pega só essa dica de ouro. É importante a gente entender que as características do fio, quando a gente crocheta e faz a peça, elas são transmitidas para as características da peça. O que isso quer dizer? Que quando você está usando um fio muito molinho e mais fino, é um pouco mais difícil, eu diria, de você conseguir fazer uma peça firme e estruturada, entende? Então sempre tenha isso em mente. Por isso, esse fio aqui não é uma desvantagem, ele ser um pouquinho mais seco, não ter tanta elasticidade, vocês já vão entender por quê. Vamos entrar então no nosso primeiro critério de avaliação do Desenrolando, que é textura. Como é que é o toque desse fio? Já falei um pouquinho pra vocês, mas eu quero frisar que ele é bem macio na hora de crochetar. Isso é importante, gente, porque como o fio sempre está em contato com as nossas mãos, se for um fio mais áspero, ele vai acabar queimando um pouco a sua mão. Quem já trabalhou com corda sabe como é, assim, super chato você ficar se queimando toda hora com o material. E esse é um fio bem macio de crochetar, ele desliza tranquilamente na agulha, então, ponto pro fio da Polvo. A textura dele é bem gostosa de trabalhar. Segundo critério aqui do Desenrolando é acabamento. Como é que é o corte desse fio? Será que ele fica soltando pozinho? Será que ele fica desfiando? Isso tudo vai afetar na estética final do seu trabalho. Lembra que as características transmitem. Então vamos ver aqui no da Polvo. Vou mostrar para vocês, ó, o acabamento. A gente sempre vê aqui o fio, ele rolotê. Vocês conseguem ver que ele enrola para os dois lados até se encontrar no meio, certo? Então, quando a gente abre, a gente consegue visualizar o quê? O corte do fio. Tá vendo? O corte do fio da Polvo é muito bem feito.
não é daqueles que fica desfiando, o tecido ele é bem juntinho, porque tem um, gente, que se você abre assim e puxa, ele vai soltando o fio do tecido. É o ó para fazer crochê. Esse daqui isso não acontece. E aí eu quero fazer uma ressalva. Vou mostrar para vocês também o de 23 milímetros. Essa cor aqui é a nuvem. No de 23 milímetros, o corte dele, ó, o rolotê, em alguns pedacinhos, eu acho que vocês vão conseguir ver aqui, ó. Ele não fica totalmente pra dentro, sabe? Ele aqui, ó, tá vendo? Ele fica uma leve rebarbinha assim, que na verdade não é rebarba, né? É só o corte que não ficou totalmente rolotê. Isso, se te incomodar, esteja avisada, mas isso não é um grande problema, porque até hoje todos os fios que eu testei que tem essa espessura, entre 23 milímetros e 25 milímetros, isso acontece porque é um fio mais fininho de espessura. Então ele naturalmente não consegue fazer esse rolotê todo que os fios mais espessos conseguem. Então isso não é um grande problema. Inclusive, se você achar algum espacinho desse e quiser botar pra dentro, ó, tá vendo? Aqui nesse pedacinho não tá tão pra dentro. Então a gente pode pegar esse espacinho, abrir, apoiar, ó, as duas pontas, e quando você puxa assim, ele já se volta pra dentro. Tá vendo? Deu pra entender? Isso daqui já é uma dica para caso você se preocupe muito com esse tipo de acabamento. No de 33 milímetros isso não aconteceu, no de 23 de vez em quando acontece, mas aí fica a seu critério. Outra coisa que eu observei também é que há algumas cores, e isso também é comum de tinturaria de alguns tipos de tecido, principalmente os tecidos com composição de poliéster, ele solta tipo um pozinho assim do tecido enquanto você tá crochetando. E aí você vai ver, sei lá, você tá crochetando na mesa, você vai ver um pozinho ali, mas se você assoprar, ele vai embora. Mas isso é só na hora de crochetar. Eu tô falando isso pra você não se assustar, não achar que, sei lá, o fio tá desmantelando. Não, isso é comum, principalmente dos fios de poliéster. Acontece só em algumas cores, então esteja avisada, mas é algo bem tranquilo. Outra coisa também que eu acho legal de dizer é que no site tá dizendo que esse fio tem tratamento anti-peeling. O que isso quer dizer? Que esse tratamento ele faz com que a peça não crie aquelas bolinhas da malha, sabe? Esse pozinho que eu tô falando, ele solta, não fica grudado na peça, nada disso, é normal. É por conta mesmo do atrito com a sua mão na hora do crochê. Agora, as bolinhas que a gente vê na malha, sabe blusa de malha, quando faz aquelas bolinhas e a gente fica sem saber o que fazer? Então, algumas peças de fio de malha isso acontece justamente por causa do toque. O atrito gera essas bolinhas e são aquelas que ficam mais grudadas na malha, sabe? Isso não acontece com esse fio, já usei algumas peças, então fiquem tranquilas, realmente o tratamento anti-peeling dele funciona. Vamos então para o nosso terceiro critério aqui no Desenrolando, que é comportamento. Como é que esse fio reage quando ele vira ponto de crochê? Vou mostrar para vocês algumas peças que eu produzi com esse fio, para vocês verem o caimento, como é que fica a estrutura, e aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre rendimento. Então olha só, fiz algumas peças aqui para mostrar. A primeira delas é um cestinho de fio de malha. Ó, primeiro eu quero dizer para vocês que a cor dele, o tecido, fica bem bonito assim, ó. Tá vendo? O aspecto dele eu achei bem bonito. Para tecer com esse fio, o de 33 milímetros, eu usei uma agulha de espessura 8 milímetros. Usei a da Clover, que eu não tô com ela aqui agora, mas já tem resenha aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards para quem quiser assistir. E queria chamar a atenção para vocês para uma coisa, a estrutura desse cestinho aqui. Olha só como ele está bem firminho. Ó, isso daqui normal. Eu fiz ele com a base toda em ponto baixo centrado. Já tem tutorial dessa base aqui no canal também, vou deixar linkado aqui para vocês. E eu queria mostrar isso para vocês. Lembra aquilo que eu disse? Que as características transferem para a peça? Como ele é um fio um pouquinho de nada mais seco, mas mesmo assim ele é macio, tem um tecido que ao mesmo tempo que é levinho, ele tem uma densidade legal, ele deixa a peça bem estruturada. Então aqui eu usei o ponto baixo centrado, que deixa a peça bem estruturada também. Tudo uma composição. Então se você junta o fio certo, com o ajuste de tensão de agulha certo,
Com o ponto ideal, a gente consegue alcançar uma estrutura muito bacana de peça. E quero ressaltar para vocês, como já disse em várias vezes no Desenrolando, esse daqui é um dos poucos fios de malha premium que eu recomendo, que eu acho que funciona muito bem para fazer peças grandes e estruturadas. Como, por exemplo, um cestão, que não é qualquer fio premium que consegue fazer um cestão estruturado. Esse daqui com certeza faz, então ponto para polvo. Agora vamos para uma peça com um pouquinho mais de caimento. Uma peça que eu sempre faço para mostrar para vocês o comportamento é o quê? Como se eu estivesse fazendo um suplá redondo de fio de malha, para vocês conseguirem ver o caimento dele, como é que esse fio se comporta, como é que o fio fica nesse ponto. Ó, aqui é basicamente uma peça redonda toda em ponto alto, tá? Essa cor aqui, acho que na câmera tá um pouquinho mais azul do que é, mas essa é a cor Fábula. Gente, os nomes das cores são muito legais, eu amei a criatividade dela no site, isso é muito legal. E aqui tá sem o acabamento porque eu fiz essa peça justamente para mostrar o rendimento também. Eu usei um rolinho de fio para fazer esta peça toda aqui. Então, esse é o caimento de uma peça feita em ponto alto, circular, com o fio de 33 milímetros. E aí, eu acho que esse é um fio ótimo para fazer tapete, porque ele é bem gostoso ao toque. Tem a questão do anti-peeling, então para tapete precisa ser um fio anti-peeling, porque senão com o atrito do pé, da meia, vai gerar aquelas bolinhas. Com esse tipo de tratamento você já está precavida, então já fica a ideia também. Se você quiser fazer um suplá com esse fio, aí eu recomendo que você faça com um fio de 23 milímetros, porque a peça vai ficar mais delicada, não vai ficar tanto aquele volume, sabe? Então fica a minha recomendação. Aquilo que eu falei das características que vão transferindo para a peça também. A última peça que eu quero mostrar para vocês antes de falar do rendimento é essa bolsa aqui que eu fiz com o fio da polvo. Gente, essa bolsa, para quem quiser aprender a receita em videoaula dela, tá disponível lá no meu site, na loja de receitas. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser aprender também. E, gente, sério, fica muito bonito. Ela é uma bolsa que não é tão estruturada, tem um caimento médio, vamos dizer assim, né? Uma estrutura média. O espaço interno dela, ó, é enorme, essa aqui ainda tá sem fecho. Então, achei assim que o comportamento desse fio nessa peça ficou muito legal. Por quê? Essa é uma peça que os pontos geram um pouco mais de volume. A gente sabe que alguns pontos geram um pouco mais de volume do que outros por conta da quantidade de laçadas e tudo mais. E achei que esse ponto caiu muito bem nesse fio, porque por mais que ele tenha uma quantidade maior de laçadas, eu achei que o fio ainda assim conseguiu deixar a peça com delicadeza, sabe? Então, ponto para polvo. Essa bolsa aqui também tem uma versão mochila, que eu fiz com esse fio aqui na cor nuvem, o de 23 milímetros. Eu não tenho mais essa peça porque eu dei de presente para uma amiga, mas eu tenho foto, vou deixar aqui para vocês verem. E vocês podem perceber que deu para fazer a peça toda, ela só ficou um pouquinho menor, claro, porque eu fiz com um fio mais fino, então isso é proporcional. E achei que ficou bem bonito o comportamento dela também. Quanto à estrutura na mochila que eu fiz com um fio mais fino, eu não vi diferença para esse fio aqui mais grosso de 33 milímetros. Achei que a estrutura, o caimento ficou bem parecido nessas peças com uma estrutura média, não tão rígida quanto um cesto, por exemplo, e não tão mais molinha quanto um suplá ou um tapete. Agora, gente, vamos entrar no quarto critério de avaliação do Desenrolando, que é rendimento. Será que esse fio rende tudo isso mesmo que ele promete? Então, lá no site da Polvo, ela informa pra gente que o fio dela de 33 milímetros tem rendimento de 110 metros aproximadamente, que o fio de 23 milímetros tem um rendimento aproximado de 135 metros. Tenho algumas coisas para falar sobre isso. Gente, eu preciso dizer que eu me surpreendi muito com o rendimento desse fio. Eu acho que ele rende bem mais do que tá descrito pra gente lá no site. Por quê? Vocês sabem que em todo Desenrolando eu faço essa peça aqui, né? Já falei pra vocês. E essa é a primeira vez que fica uma peça deste tamanho. Isso daqui, gente, essa peça ficou com um diâmetro de 43 centímetros, né? Essa medida aqui. Gente, isso é um diâmetro muito grande. Eu usei um rolinho de fio inteiro para fazer essa peça aqui. Inclusive, vocês podem aproveitar essa medida que eu tô falando, de 43 centímetros de diâmetro,
para fazer uma regra de 3 e conseguir, por exemplo, mensurar quanto de fio vocês vão precisar, por exemplo, para fazer um tapete de 1,5 m de diâmetro. Com essas informações vocês já conseguem, tá? Então, gente, eu fiquei assim, boba, porque os outros fios que eu já testei, que dizem ter entre 100 e 110 metros, eles não chegaram nesse tamanho todo, eles chegaram assim, no máximo 35 centímetros de diâmetro. E olha que aqui eu também consegui fazer o acabamento de ponto baixíssimo quase na circunferência toda, tá? Só faltou um pedaço. Então eu fiquei muito impressionada mesmo com o rendimento desse fio. Um baita ponto aí pra polvo, parabéns, incrível. Fiquei realmente impressionada. Quanto ao rendimento para cesto, por exemplo, esse daqui eu fiz usando meio rolinho de fio, na verdade um pouquinho menos que um rolinho de fio, porque o restante desse rolo eu usei para fazer outro cesto desse, que ficou um pouco maior, que eu dei de presente também já, por isso que ele não tá aqui para mostrar para vocês. Então, um rolinho desse fio de 33 milímetros também rende 2 cachepôs, 2 cestinhos médios, tá? O outro foi um pouco maior do que esse. Além disso, falei pra vocês, pra fazer essa bolsa aqui, eu usei apenas um rolinho de fio. Essa é a cor lavanda, antes que eu me esqueça. Ah, gente, e essa alça aqui, maravilhosa. Nossa, eu acho essa alça muito linda. Ela é da Polvo também, ela tem vários acessórios, achei bem lindona. Inclusive, essa bolsa aqui foi em criação em parceria com a Polvo, já ir contando um pouco mais da minha opinião pra vocês verem que eu realmente gostei do fio. Então, a alça também é dela. E aí, pra fazer a mochilinha que eu mostrei pra vocês, pasmem, eu usei menos que um rolo de fio. Sobrou isso daqui, tudo. Gente, olha a diferença do que sobrou pro rolo inteiro. Eu fiquei chocada. Claro que a mochilinha ficou um pouco menor, mas ainda assim ficou com um espaço interno muito bom. Minha amiga que eu presenteei falou que amou, que coube um monte de coisa. Mas eu fiquei impressionada com isso. Eu não precisei nem do rolo inteiro para fazer a mochilinha, porque a mochila ainda tem a aba, né? Então usa um pouco mais de fio. Então, gente, o rendimento, assim, é muito bom. Eu tô impressionada. Parabéns, Bru. Agora, então, vamos entrar no nosso último critério do Desenrolando, que é custo-benefício. Quanto é que custa esse fio e como é que é a comparação dele com os outros que a gente tem disponível no mercado. Pois bem, lá no site da Polvo ela informa pra gente que tanto o rolinho de 33 milímetros quanto de 23 milímetros, ambos com 500 gramas de fio, custam R$ 34,90. E, gente, na minha opinião, esse é um custo-benefício muito bom, muito interessante para as características do material que eu mostrei para vocês. Como eu disse, esse é um dos poucos fios que você vai conseguir fazer cestões, por exemplo. Então eu gosto de falar de todas essas características para vocês também conseguirem entender se o fio que vocês estão querendo vai funcionar para as peças que vocês querem fazer. Quer fazer uma peça mais estruturada ou um tapete que precisa de um rendimento bacana? Esse é um fio que tem um custo-benefício ótimo por ser premium. Já falei para vocês que eu acho que fio premium vale tanto a pena quanto fio de malha residual, por vários motivos, claro, cada um tem que colocar na balança para ver o que faz mais sentido para você. Mas, gente, eu acho ótimo porque tem uma cartela de cores fixa, você tem 100% de aproveitamento, não tem que ficar se preocupando em aparecer nozinho, na espessura afinar. Eu acho isso muito bacana. Então, eu acho que o custo-benefício desse fio é bem interessante. No mercado de fio de malha premium hoje em dia, a gente sabe que a média de preço varia entre uns 25, 23 até uns R$ 37, até 40. Vai depender de onde você está comprando, vai depender da marca. Esses que são 20 e poucos reais, eles têm geralmente 80 metros de fio. Então é uma diferença bastante e o preço é praticamente proporcional. Por isso, observe as características do fio e escolhe a partir disso. Experimenta os fios e começa a entender o que é que funciona melhor no tipo de peça que você costuma fazer. Essas foram as minhas considerações sobre o fio de malha premium da Polvo Atelier. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o curtir para eu saber e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo que eu vou postar por aqui. Se você já usou esse fio, conta aqui nos comentários pra gente a sua experiência para agregar na conversa. E se quiser, também me fala qual é o próximo fio que você quer que eu teste por aqui. Um beijo e até a próxima!